Você já ouviu falar sobre a teoria do iceberg? Ela nos lembra que o que vemos na superfície é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais profundo. E quando falamos de crimes, isso se torna ainda mais intrigante. Nesse vídeo nós vamos mergulhar fundo no iceberg dos casos criminais, explorando os crimes que chocaram o mundo, tanto aqueles amplamente divulgados quanto os mais ocultos que quase ninguém conhece. Então vem comigo para essa jornada perturbadora por camadas sombrias e desconhecidas da criminalidade. Amelia Dyer nasceu como a filha caçula de uma família com 5 irmãos, que eram Thomas, James e William, e uma irmã chamada Anne. Eles nasceram em Pyle Marsh, uma pequena vila a leste de Bristol. Ela era filha do sapateiro Samuel Hobley e Sarah Hobley. E desde cedo, Amelia aprendeu a ler e escrever e desenvolveu uma paixão por literatura e poesia. Mas a sua infância foi marcada por uma dura experiência: a doença mental da sua mãe, que sofria de tifo. Cuidar da mãe e presenciar os seus episódios violentos até a sua morte em 1848 deixou marcas profundas em Amelia, e estudiosos acreditam que essa convivência com o sofrimento e a perda de controle mental a influenciou fortemente. Já adulta, Amelia se tornou enfermeira e em 1860 começou a oferecer cuidados para bebês, que era um negócio lucrativo na época vitoriana. Muitos anúncios desses serviços enchiam os jornais locais. E em uma sociedade que ainda não contava com métodos contraceptivos, em que o estigma de ter um filho fora do casamento era forte, além das altas taxas de pobreza, muitas mulheres acabavam optando por deixar os seus filhos sob o cuidado dessas babás. A Amelia prometia um lar acolhedor e seguro, mas em vez disso, os bebês rapidamente eram deixados sem comida até morrerem de fome. O número crescente de mortes sob a sua responsabilidade chamou a atenção das autoridades, e ela foi acusada de negligência e foi condenada a 6 meses de trabalho forçado. Ao terminar a pena, Amelia voltou à atividade, agora de forma clandestina. Com identidades falsas e mudando constantemente de residência, ela aprimorou seus métodos cruéis. A sua marca era estrangular os bebês com uma fita branca, e então descartar os corpos no rio Tâmisa. Foi quando um dos corpos foi encontrado próximo ao rio que a polícia então entrou em alerta e começou a investigar as cuidadoras da região. Na casa da Amelia, os investigadores encontraram provas claras de seus crimes, como cartas de adoção, roupas de bebês em grandes quantidades, recibos de anúncio nos jornais e um cheiro insuportável que vinha do seu quarto e dos armários da cozinha. O caso ganhou uma atenção maciça do público. Milhares de pessoas acompanharam a busca pelos corpos no Tâmisa, onde a Amelia indicou que os encontrariam com fitas brancas no pescoço. Ao menos 50 corpos de bebês foram encontrados inicialmente, mas estima-se que a Amelia tenha sido responsável pela morte de mais de 300 crianças, consolidando-a como uma das mais notórias serial killers da Inglaterra vitoriana. A única defesa que ela tentou usar foi alegar insanidade, mencionando que tinha sido internada 2 vezes em asilos em Bristol. Porém, a promotoria conseguiu convencer o júri de que esses surtos de instabilidade mental eram apenas uma tática para desviar suspeitas. Ambas as internações aconteceram quando ela temia os seus crimes fossem descobertos. Amelia Dyer foi enforcada por James Billington na prisão de Newgate na quarta-feira, dia 10 de junho de 1896. Ao ser questionada se tinha algo a dizer, a sua resposta foi breve: "Não tenho nada a dizer." Assim, pontualmente às 9 horas da manhã, Amelia Dyer encontrou seu destino final. Christian Michael Longo teve uma infância em Ypsilanti Township, no Michigan. Aos 19 anos, ele se casou com Mary Jane Baker, de 26 anos, e junto eles tiveram 3 filhos. Mas a vida da família Longo foi marcada por dificuldades financeiras, agravadas pelos gastos impulsivos de Christian. Em busca de uma vida melhor, eles se mudaram para Newport, em Oregon, onde o Christian começou a trabalhar em um Starbucks local, enquanto a Mary Jane, dona de casa e testemunha de Jeová, dedicava seu tempo à criação dos filhos. O casal era descrito como uma família dedicada, que gostava de velejar, fazer quebras-cabeças em momentos de lazer,
Mas em dezembro de 2001, um dos crimes mais chocantes da época veio à tona. O corpo de Zachary, de apenas 4 anos, foi encontrado em um canal no rio Alcia. Nos dias seguintes, outros corpos foram descobertos. Sadie, de 3 anos, Mary Jane e a pequena Madison, de 2 anos. Cada uma dessas mortes teve detalhes sombrios. Zachary e Sadie foram asfixiados, enquanto Mary Jane e a Madison foram estranguladas. A Mary Jane e a Madison foram encontradas em malas jogadas na água perto de uma marina. A essa altura, o Christian já tinha fugido para o México usando o nome de Michael Finkel, um ex-repórter do New York Times. Ele foi então localizado e foi detido em Tulum, Quintana Roo, no início de 2000 e foi extraditado para os Estados Unidos. Em 2003, ele foi condenado à morte por esses assassinatos brutais. Mais tarde, ele admitiu seu transtorno de personalidade narcisista em uma carta, onde falou sobre a sua obsessão em compensar um senso central de identidade danificado. No México, Longo assumiu a identidade de Michael Finkel, como eu disse, um jornalista que depois contaria essa história em seu livro True Story, que foi adaptado para o cinema em 2015 com James Franco interpretando Longo e Jonah Hill no papel de Finkel. O Christian Longo permaneceu no corredor da morte na penitenciária estadual do Oregon por anos, mas em 2022 a sua sentença foi comutada para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, junto com todos os outros presos no corredor da morte, em decisão da governadora Kate Brown. Nascida nas Filipinas em 1929, Teresita Baza chegou aos Estados Unidos nos anos 60 para estudar música e depois se tornou terapeuta respiratória no Edgewater Hospital, em Chicago. Reservada e tranquila, a Teresita parecia ser a última pessoa que se imaginaria como alvo de um crime violento. No dia 21 de fevereiro de 1977, por volta das 19h30, Ruth Loeb, um colega de trabalho de Teresita, ligou para ela. Durante essa conversa, Teresita mencionou que um homem estava prestes a visitá-la. Cerca de 1 hora depois, os vizinhos notaram uma fumaça vindo do apartamento de Teresita. Quando os bombeiros apagaram o incêndio, eles encontraram o seu corpo nu sob um colchão com uma faca cravada no seu peito. O caso caiu nas mãos dos detetives Joseph Stakula e Lee Epling. Durante a investigação, eles encontraram uma nota no apartamento de Teresita com as palavras: "Consiga ingressos para A.S", mas por mais que tentassem, não conseguiam descobrir quem era esse A.S. Meses depois, a polícia de Evanston entrou em contato com o detetive Stakula, mencionando o nome de Alan Showery. Um homem chamado Dr. Juan Chua relatou uma história em comum. Segundo ele, a sua esposa teria incorporado o espírito de Teresita durante transes mediúnicos. A Teresita então teria contado que esse Alan Showery a visitou para consertar a sua TV, mas ao invés disso, ele a esfaqueou e roubou as suas joias. Os detetives resolveram interrogar esse Alan, que inicialmente negou ter visitado Teresita. Mas quando os policiais perceberam que a esposa de Alan usava um colar de pérolas descrito como pertencente ao de Teresita, o caso ganhou uma guinada diferente. Outros itens de joias de Teresita também foram encontrados em sua casa. E diante das evidências, o Alan acabou confessando o crime, admitindo que roubou Teresita para conseguir dinheiro para pagar o aluguel. E com isso ele foi levado a julgamento, foi condenado e preso, encerrando um dos casos mais misteriosos e incomuns da história criminal de Chicago. Pouco depois da meia-noite de 14 de maio de 2008, Brandon Swanson, de 19 anos, dirigia para casa após uma festa de comemoração ao final de semestre. Ele estava voltando para Marshall, Minnesota, quando seu carro saiu da estrada e caiu em uma vala. O Brandon estava ileso e ligou para seus pais pedindo ajuda. Ele acreditava estar perto de Lindy, uma cidade próxima, e orientou os pais a irem buscá-lo. Durante cerca de 47 minutos, ele se manteve em contato pelo celular, descrevendo o que via para tentar facilitar a localização dos pais. Os pais tentaram encontrar Brandon seguindo as suas indicações, mas não conseguiram. Ele mencionou luzes e ouviu barulhos de água, o que poderia ajudar a identificá-lo. Mas logo ele disse: "Oh, merda!" E o telefone ficou em silêncio.
e a partir de então ele não foi mais visto ou ouvido pelos seus pais. Preocupados, os pais acionaram a polícia logo no início da manhã, mas inicialmente eles foram desencorajados, com os policiais sugerindo que era comum jovens ficarem fora a noite toda. Horas depois, as buscas começaram e, com a ajuda do gabinete do xerife, descobriram que o carro de Brandon estava a quilômetros de onde ele pensava estar, próximo a Taunton, ao longo da rodovia estadual 68. O carro estava preso numa leve inclinação, sem sinais de danos. Com o auxílio de cães farejadores, as buscas seguiram uma trilha de 5 quilômetros até um ponto próximo ao rio Yellow Medicine, e essa trilha indicava que o Brandon poderia ter andado por áreas rurais até um ponto onde parecia entrar na água. Como ele havia mencionado barulho de água, houve suspeitas de que poderia ter caído e se afogado. Então, equipes com barcos e câmeras subaquáticas inspecionaram o rio e comportas foram instaladas para controlar o fluxo da água, mas nenhum sinal dele foi encontrado. As buscas continuaram, com o uso de drones e grupos de voluntários revistando as áreas mais afastadas. Meses depois, cães farejadores indicaram cheiros de restos humanos em algumas áreas, mas nada conclusivo. A investigação foi retomada em ciclos sazonais até 2011, mas nenhum sinal definitivo de Brandon foi encontrado. Com o tempo, outras possibilidades foram levantadas. Alguns acreditam que ele pode ter tentado desaparecer intencionalmente, mas a sua família descarta essa hipótese, e outras teorias sugerem que ele poderia ter sido vítima de um crime, embora não haja nenhuma evidência clara disso. Até hoje, a família Swampson mantém a luz da varanda acesa todas as noites como um símbolo de esperança, esperando que o Brandon seja encontrado ou que ao menos uma resposta sobre o seu desaparecimento finalmente apareça. O rapto do bebê Lindbergh foi um dos casos de sequestro mais famosos da história americana e causou uma comoção nacional que durou décadas. Charles Augusto Lindbergh Jr. era o filho de apenas 20 meses do famoso aviador Charles Lindbergh e a sua esposa Annie Morrow Lindbergh. Ele foi levado de seu berço na noite do 1º de março de 1932 da casa da família em Hopewell, Nova Jersey. A babá da casa havia colocado Charles para dormir às 19h30 e tudo parecia tranquilo. Mas, por volta das 22 horas, o pai ouviu um ruído estranho, algo semelhante a um pedaço de madeira caindo. Quando ele foi checar o bebê, ele encontrou o quarto vazio. Em desespero, a família acionou a polícia e buscas começaram de imediato. Ao lado do berço, a polícia encontrou uma nota de resgate, escrita com muitos erros de gramática e ortografia. E essa carta exigia $50 mil em troca da devolução do bebê. Ao vasculhar o perímetro da casa, a polícia encontrou uma escada quebrada perto da janela do quarto do bebê, sugerindo que o sequestrador havia subido por ali. Pistas eram poucas e difíceis de seguir, e o caso rapidamente ganhou a atenção de toda a mídia e do público, se tornando um verdadeiro espetáculo. Para tentar garantir o retorno do filho, a família Lindbergh seguiu as instruções do bilhete de resgate, e nos dias seguintes os sequestradores enviaram outras notas, aumentando o valor agora para $70 mil e mudando os locais de contato. Um intermediário foi escolhido pela família para entregar o dinheiro. Ele seguiu as orientações, entregou a quantia em notas numeradas em um cemitério e recebeu a promessa de que a criança seria deixada em segurança em um barco próximo a Martha Vineyard. Mas, após o pagamento, o bebê nunca foi devolvido. Semanas depois, em maio de 1932, o corpo de Charles Jr. foi encontrado por uma caminhante na floresta, a poucos quilômetros da casa dos Lindbergh. A descoberta chocou o país. O bebê tinha morrido pouco após o sequestro e seu corpo já mostrava sinais de decomposição. O caso deixou um grande impacto na sociedade americana, gerando novas leis de segurança e alterando as regras para sequestros interestaduais. A busca pelo culpado continuou até 1934, quando uma nota de $10 do resgate foi usada em uma estação de gasolina, levando a polícia até um imigrante alemão chamado Bruno Richard Hauptmann. Na casa dele, as autoridades encontraram mais notas do resgate e uma escada que supostamente combinava com a escada utilizada no sequestro. O Bruno foi julgado e foi condenado, sempre alegando inocência.
até que em 1936 ele foi executado na cadeira elétrica. Apesar da condenação, o caso nunca foi totalmente esclarecido, com muitos detalhes e teorias conspiratórias persistindo ao longo dos anos, e a tragédia do bebê Lindbergh mudou para sempre a vida da família, marcando a história criminal americana e levando as medidas de segurança mais rigorosas para a proteção de crianças. Kit Jasperson nasceu em 1955 em Chilliwack, no Canadá. Filho do meio de uma família complicada, com um pai autoritário e alcoólatra, Jasperson teve uma infância marcada por abusos e isolamento. Desde pequeno, ele enfrentava o bullying por ser alto demais e era tratado como um pária, e até mesmo pelos seus próprios irmãos, que o apelidaram de Igor. Esse isolamento fez dele uma criança solitária e tímida, propensa a comportamentos violentos e desajustados. Desde os 5 anos, o Jasperson começou a torturar animais, capturando pássaros, gatos e cães de rua, e, segundo ele, até recebendo aprovação do pai para esses atos. Esse padrão de violência e isolamento seguiu Jasperson durante toda a sua infância e adolescência, alimentando impulsos perturbadores que ele revelou mais tarde, incluindo o desejo de replicar essa crueldade com pessoas. Na vida adulta, ele era um homem de 35 anos, de 2,1 metros de altura e cerca de 116 quilos. Ele sonhava em entrar para a Real Polícia Montada no Canadá. No entanto, uma lesão durante o treinamento o levou a seguir uma carreira como caminhoneiro. Foi nesse trabalho que ele percebeu a oportunidade de cometer crimes sem ser notado, aproveitando-se da liberdade de viajar entre os estados. A sua primeira vítima conhecida foi Tanja Bennett, em 1990, em Portland. O Jasperson a conheceu em um bar, levou-a para uma casa alugada e, após uma discussão, a estrangulou. Em 1992, ele assassinou outras mulheres, incluindo Cynthia Lynn Rose e Laurie Ann Pentland, ambas profissionais do sexo. Nos anos seguintes, ele continuou a fazer vítimas enquanto viajava, até ser preso em 1995 pelo assassinato de Julie Winningham. Durante sua prisão, ele confessou mais crimes e escreveu ao irmão detalhando 8 assassinatos, levando as autoridades de vários estados a reabrirem investigações. Embora ele tenha afirmado ter matado 185 pessoas, apenas 8 assassinatos foram confirmados. Ele cumpre 3 penas consecutivas de prisão perpétua no Oregon e em 2010 ele recebeu uma 4ª sentença. No início das investigações do caso Bennett, Laverne Pavlinac, uma mulher que, tentando se livrar de um relacionamento abusivo, falsamente acusou o namorado John Sosnovsky pelo assassinato. Ambos foram presos e foram condenados. Somente em 1996, depois de Jasperson confessar e revelar os detalhes exclusivos no crime, ambos então foram liberados. Após o caso Bennett, Jasperson começou a assinar as confissões com um rosto sorridente, o que lhe rendeu o apelido de The Happy Face Killer. Ele enviava cartas aos jornais e à polícia detalhando todos os seus crimes e assinava cada uma com o famoso rosto feliz, buscando reconhecimento e notoriedade. O Kit Jasperson foi condenado a várias penas de prisão perpétua e atualmente está cumprindo a sua sentença na penitenciária estadual do Oregon, em Salem. David Parker Ray, também conhecido como Toy Box Killer, foi um criminoso americano notório, famoso por crimes brutais e um caso perturbador de tortura em série. Nascido em 6 de novembro de 1939, no Novo México, Estados Unidos, o que muitos especialistas acreditam ter contribuído para os seus traços violentos e comportamentos psicopáticos. Ele trabalhou como mecânico e desenvolveu uma habilidade sinistra em construir engenhocas para fins de tortura e controle. A história de Ray ganhou atenção no final dos anos 90, quando foi descoberto que ele mantinha uma espécie de casa dos horrores, um trailer conhecido como Toy Box. No interior do trailer, ele mantinha uma grande variedade de dispositivos e ferramentas de tortura, como correntes, polias, eletrochoques e até uma cadeira ginecológica modificada. Ele filmava suas sessões de tortura e supostamente gravava mensagens de áudio para as vítimas, as quais eram instruídas sobre o que esperavam antes do início de cada sessão de tortura. Estima-se que ele tenha feito dezenas de vítimas ao longo de quase 40 anos de crimes, mas apenas algumas sobreviveram e conseguiram denunciar.
Uma das suas vítimas mais conhecidas, a Cynthia Vigil, escapou em 1999 após ser mantida em cativeiro e torturada por vários dias. Sua fuga foi o que levou a polícia a encontrar o Toy Box e expôs as atividades de Ray, desencadeando uma investigação que revelou o verdadeiro terror de seus atos. Apesar das evidências que incluíam fitas de áudio e vídeos, Ray foi julgado principalmente com base em testemunhas da sobrevivente. Devido à dificuldade em encontrar corpos ou provas concretas de seu assassinato, ele foi condenado a 224 anos de prisão, mas faleceu de um ataque cardíaco em 2002, apenas 3 anos depois. Muitas vítimas potencialmente nunca foram identificadas, e o número total de pessoas afetadas pelo Ray pode ser significativamente maior do que foi comprovado. Nascido em 27 de maio de 1958, em Atlanta, Geórgia, Williams foi uma criança descrita como inteligente e precoce. Criado em um lar estável com pais que trabalhavam na educação. Na adolescência, ele desenvolveu um interesse por rádio e televisão e chegou a trabalhar como freelancer em estações locais, ganhando experiência em jornalismo e produção de áudio. Os assassinatos de Atlanta foram uma série de crimes que abalaram a cidade, envolvendo mais de 20 crianças e alguns adultos, quase todos negros. Essas pessoas eram desaparecidas ou eram encontradas mortas. As mortes foram inicialmente tratadas como casos isolados, mas a frequência e o perfil das vítimas logo chamaram a atenção, forçando uma investigação nacional. Esses crimes geraram medo e revolta na comunidade, que pressionava as autoridades por alguma resposta. Em 1981, Wayne Williams, então com 23 anos, foi colocado sob suspeita após uma parada policial na ponte James Jackson Parkway, sobre o rio Chattahoochee, onde as autoridades ouviram um som de respingo na água. Poucos dias depois, o corpo de um homem chamado Nathaniel Carter foi encontrado nas proximidades. A evidência principal contra Williams era baseada em fibras de tapete e pelos de cachorro que eram encontrados em sua casa e carro, que correspondiam inclusive com os materiais coletados nas cenas do crime. Wayne Williams foi eventualmente acusado e julgado por 2 assassinatos de adultos, Nathaniel Carter e Jimmy Ray Payne. Em 1982, ele foi condenado à prisão perpétua. Embora nunca tenha sido formalmente acusado dos assassinatos das crianças, a polícia e o FBI fecharam a investigação desses casos ao concluir que ele era o principal suspeito. Contudo, o caso continua a ser motivo de controvérsias e debates. Defensores de Williams argumentam que a investigação foi apressada e que ele foi usado como um bode expiatório, sobretudo pelo fato de que, na época, Atlanta estava sob intensa pressão política e racial para resolver os assassinatos das crianças. Além disso, alguns especialistas questionam a validade das provas das fibras e sugerem que os assassinatos podem ter envolvido múltiplos agressores. Em anos recentes, novas revisões de DNA e investigações foram conduzidas, mas sem um resultado conclusivo que mude a sua sentença. E por isso, Williams permanece preso e mantém a sua inocência, alegando que o verdadeiro assassino ou assassinos nunca foram encontrados. Nascido em 27 de maio de 1952, em Oak Harbor, Washington, Robert cresceu em uma família de classe média e teve uma juventude aparentemente comum. Ele serviu como piloto de helicóptero no Exército dos Estados Unidos, completando missões em zonas de combate como a Somália e o Golfo Pérsico. Após o serviço militar, ele retornou ao estado de Washington, onde constituiu uma família com sua esposa e filhos. Para aqueles ao seu redor, ele era visto como um pai dedicado e um trabalhador comum, mas essa fachada escondia uma vida dupla e aterrorizante. Entre 1975 e 1998, o Robert levou uma vida secreta de violência. Ele escolhia como alvo principalmente mulheres vulneráveis, muitas delas trabalhadoras do sexo e com problemas de dependência. As suas vítimas eram atraídas para o seu carro, onde ele as atacava com tiros a queima-roupa, utilizando frequentemente um revólver. E ele tinha um padrão macabro. Ele atirava em suas vítimas, geralmente na cabeça, e depois ocultava seus corpos em locais remotos, enterrando-os em várias áreas de Spokane e arredores. Muitas dessas mulheres foram abusadas antes de serem mortas e, em alguns casos, ele retornava aos locais onde os corpos estavam para dar uma atenção maior a esses cadáveres.
As investigações começaram a convergir para o Robert no final da década de 90, quando a polícia notou um padrão de evidências forenses. Em 2000, a análise de DNA encontrada em uma das vítimas combinou com a amostra de Robert, o que levou à sua prisão. Ao ser interrogado, ele confessou mais de uma dúzia de assassinatos, levando a polícia a descobrir onde alguns dos corpos estavam enterrados, incluindo um nos fundos de sua própria casa. Ao todo, acredita-se que ele tenha matado pelo menos 16 pessoas, embora alguns estimem que o número ainda seja bem maior. O Robert foi condenado a 408 anos de prisão em Washington após aceitar um acordo que poupou a sua vida em troca de confissões detalhadas. No entanto, em 2002, ele foi julgado novamente e foi condenado à pena de morte em outro condado por mais 2 assassinatos. Posteriormente, a sua pena de morte foi convertida novamente para a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional após a revogação da pena de morte no estado do Washington em 2018. Hoje, Robert Lee Yates é um dos assassinos em série mais infames dos Estados Unidos, sendo um exemplo sombrio de como a vida aparentemente comum pode esconder atos de extrema crueldade. O caso Taman Shud é um dos mistérios não resolvidos mais enigmáticos do século XX, envolvendo a morte de um homem desconhecido encontrado em uma praia australiana em 1º de dezembro de 1948. Tudo começou quando o corpo de um homem foi descoberto na praia de Somerton, em Adelaide, Austrália. Ele estava caído na areia, com as costas apoiadas em um muro de contenção, usava um terno bem passado, gravata e sapatos elegantes, parecendo quase estar descansando, mas ele estava morto. O caso ganhou seu nome do enigma mais estranho ligado a ele. Um pedaço de papel com as palavras Taman Shud foi encontrado escondido em um dos bolsos secretos de sua roupa. Essas palavras significam terminado ou acabado em persa e foram identificadas como parte de um livro de poesia chamado Rubaiyat, de Osman Khayyam, um poeta persa. Esse livro, encontrado depois em um carro estacionado nas proximidades, tinha uma série de letras escritas à mão na última página, o que parecia ser uma espécie de código junto com um número de telefone, e até hoje ninguém conseguiu decifrar esse código. Apesar dos intensos esforços das autoridades, a identidade do homem e a causa exata da sua morte permanecem um mistério. Ele não portava documentos, etiquetas foram removidas de suas roupas e exames toxicológicos na época não revelaram nada conclusivo, embora alguns especialistas acreditem que ele possa ter sido envenenado. Com o tempo, surgiram teorias de que ele seria um espião, uma vez que o período da Guerra Fria fez crescer a suspeita de atividades de espionagem. A sofisticação de sua roupa e a ausência de documentos reforçavam essa ideia, mas nada foi comprovado. O número de telefone encontrado no Rubaiyat pertencia a uma enfermeira chamada Jessica Thompson, que morava perto da praia. Quando questionada pela polícia, ela alegou não conhecer o homem, mas ficou visivelmente perturbada ao ver um molde de gesso do rosto dele. Embora nunca tenha sido confirmado uma conexão direta, mais tarde descobriu-se que Jessica possuía uma cópia do Rubaiyat, que aumentou as especulações de que ela sabia algo sobre esse caso. Ao longo das décadas, o caso Taman Shud continuou a intrigar criminologistas, teóricos da conspiração e curiosos ao redor do mundo. Ao longo das décadas, o caso Taman Shud continuou a intrigar criminologistas e teóricos da conspiração, além de curiosos ao redor do mundo. Em 2009, Derek Abbott, um professor de engenharia da Universidade de Adelaide, começou uma investigação particular. Ele sugeriu que o homem poderia ser o pai biológico do filho de Jessica Thompson, devido à semelhança entre as características físicas do homem de Somerton e o filho de Jessica. Porém, essa teoria permanece sem comprovação genética definitiva. Em 2022, depois de anos de esforços, cientistas forenses analisaram o DNA dos restos mortais do homem e identificaram uma possível identidade: Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos de Melbourne, desaparecido em 1948. Contudo, ainda existem lacunas sobre como e por que ele chegou até Adelaide e morreu naquela praia. A identificação trouxe uma nova peça para o quebra-cabeça, mas muitos elementos da história seguem sem resposta. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de casos criminais, aproveita e já se inscreve.
Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. É bem rapidinho e ajuda bastante no engajamento. Então, muito obrigada, valeu e até mais!